Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje para a gente falar um pouquinho a respeito dos resultados de M. Dias Branco, M. Dia 3, né? A empresa divulgou resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Pedi para os nossos analistas trazer algumas informações, então eu vou apresentar essas informações para vocês. Primeiro, só para a gente contextualizar, né? Falar um pouquinho a respeito da M. Dias Branco, uma empresa bem antiga aí no mercado, fundada em 1961, abriu capital em 2006 e é uma empresa listada no novo mercado, né? Atua na produção de biscoitos, massas, torradas, bolos, tem 15 unidades de produção no Brasil e tem marcas bastante conhecidas como Richester, Vitarella, Piraquê, a Adria, Basilar e também a Isabela. Pontos positivos da empresa: tem uma posição de liderança no mercado de biscoitos e massa, tem uma estrutura verticalizada, é uma indústria bastante resiliente, né? Tem uma estrutura de capital conservadora também, uma empresa que tem uma disciplina financeira interessante, tem essa questão de incentivos fiscais. Já pontos negativos: impacto do trigo sobre o custo. Hoje o trigo é responsável aí por em torno de algo, dá em torno de 25% do custo do produto vendido, redução do nível de utilização de capacidade, que também não é interessante, e maior necessidade para investimento em giro. Aqui a gente tem a participação de mercado, né? Massas e biscoitos, isso aqui é do ano passado ainda em torno de 34%, biscoitos, desculpa, 34% de massas em torno aí de 36%, bem à frente das outras empresas. Aqui a gente vê por região, tem uma concentração ainda no Nordeste, né? Depois da compra da Piraquê, a empresa está investindo aí também para começar a crescer no Sudeste. Temos aqui já os resultados do segundo trimestre, né, pessoal? Novamente negativos, assim como no primeiro. O volume de vendas caiu, apesar da receita ter aumentado, o volume de vendas foi menor. Caiu em todas as categorias, com exceção de margarinas e gorduras. Receita em biscoito subiu muito pouco. Para vocês terem uma ideia, sem a Piraquê, teria caído 8% o total de biscoitos. Teve maior concorrência e a empresa perdeu o mercado, né? Se a gente olha aqui o primeiro trimestre desse ano com o segundo trimestre desse ano, caiu de 36 para 34,4 em biscoitos, 37,9 para 36,4 em massas, né? Teve novamente essa questão do aumento do custo do trigo, que subiu bastante, né? O trigo representa em torno aí de 25% do custo da mercadoria vendida, tá? Não é uma situação nova, já aconteceu outras vezes também, mas acaba impactando bastante forte, tá? O lucro caiu 52% em relação ao segundo trimestre do ano passado, chegando a 100 milhões. Margem EBITDA caiu 6,8 pontos, 6,8 pontos percentuais, né? Então, um resultado negativo para a empresa. Por outro lado, pessoal, a empresa espera, né, aumentar a base de clientes, acelerar o crescimento do volume de vendas, vai tomar algumas ações para isso. Uma delas é a retomada de crescimento de volumes da Piraquê. A empresa espera reduzir custos e aumentar margens operacionais, basicamente aí capturando sinergias nos processos industriais, de distribuição e também administrativo, e também com o início aí da transição do modelo, que hoje é um modelo de logística misto, né, que tem terceiros e pessoal próprio na operação, para um modelo com operadores logísticos regionais. Na avaliação do nosso setor de análise, o que seria mais interessante no caso do modelo logístico, né, seria integrar os modelos da M. Dias Branco com a Piraquê, que ainda são são bastante diferentes, na verdade, né? Aqui, pessoal, só para a gente ter uma visão mais ampla dos resultados da empresa nos últimos anos, a empresa apresentou um crescimento interessante. Claro, tiveram aquisições no meio do caminho também, de 2013 até esse de 2019 é sempre os últimos 12 meses, tá? A margem bruta da empresa continua elevada, a margem EBITDA deu uma caída agora de 2018 para 2019. O lucro líquido da companhia também começou a cair aqui em 2017, né? A margem líquida só começou a piorar no ano passado. Da mesma forma, o ROI aqui, que nos últimos 12 meses está em 9%, pode ser considerado uma boa pagadora de dividendos, né? Um payout na casa aí de 20%. Hoje o yield está mais baixo, em torno de 1,1%. E depois a gente vai ver o gráfico da empresa, né? Apesar das ações ter caído, o PL da ação não caiu. Hoje o PVP está em 2,3 vezes e a empresa tem uma situação
bastante confortável aí em termos de endividamento, em torno de 0,21 vezes o PL. Então, uma situação bastante tranquila, tá? Quero também mostrar o gráfico aqui para a gente ver como as ações desempenharam aí no longo prazo. Isso aqui é de 2006 até o dia 12. As ações da M Dias subiram 563%, enquanto o Ibovespa subiu 162%. Nos últimos 12 meses, a M Dias subiu 2%, Ibovespa 28%. E no ano, a M Dias cai 9% e o Ibovespa sobe 16%. No momento, nós não temos nenhuma recomendação de longo prazo em M Dias Branco. Pode aparecer alguma recomendação de curto prazo ou médio prazo, mas de longo prazo não, né? É um ativo que eu, inclusive, tive algum tempo na minha carteira, em torno de 3 anos, e o pessoal da análise recomendou a venda da M Dias Branco, eu acho que foi 1 ou 2 meses depois da concretização da compra da Piraquê, né? E por quê? Já se tinha uma expectativa muito forte de queda de volumes de venda, né? Tinha a questão do trigo também, que não parecia ser só uma questão de curto prazo, mas que no médio prazo, quando a gente fala de médio prazo, seria 1, 2 anos, poderia impactar muito forte. E quando veio a compra da Piraquê, o mercado, né, às vezes superestima. E aí o pessoal, a recomendação já estava como manutenção em carteira, e após a compra da Piraquê, foi recomendada a venda, né? Foi um case bastante parecido, pessoal, com a Suzano e a Fibria, né? A gente ficou também uns 3 anos e meio, quase 4 anos posicionado em Fibria e Suzano. Na verdade, a gente entendia, né, o setor de análise entendia sim que o mercado estava passando por uma consolidação, só que eles pensavam até o contrário, né? Eles pensavam que quem ia comprar, que a Fibra ia comprar a Suzano, e acabou acontecendo o contrário, né? E depois de se concretizar o negócio, o mercado começou a superestimar. E quando eu digo o mercado, são os investidores e a própria empresa, né? A própria Suzano estava superestimando ganhos com sinergia, o mercado e a Suzano subestimaram a alavancagem, tanto que a Suzano está super alavancada, né? E teve a questão da celulose também. Todas as projeções indicavam que a celulose ia subir até o infinito, o que a gente sabe que não acontece, nada sobe até o infinito. E pouco tempo depois da aquisição, quando estava todo mundo recomendando compra, a gente estava saindo dos ativos. A mesma coisa aconteceu com o M Dias. Eu me lembro que vários clientes perguntavam, pô, vocês estão doidos, né? A empresa comprou uma outra companhia e vocês recomendaram a venda. A ação estava em torno ali de 51, 52 reais. Mas aquilo ali foi a gota d'água, né? A recomendação já estava como manutenção. Quando tem alguma coisa que possa dificultar a previsibilidade dos resultados da companhia, o pessoal coloca em manutenção em carteira. Isso aconteceu com outro ativo que a gente recomenda para longo prazo, em função da questão da Argentina, mas não em função da questão da política da Argentina. Mas o câmbio super desvalorizou. O peso em relação ao dólar chegou a desvalorizar 30%. Isso tem impacto nos negócios das empresas, e o pessoal da análise achou que era prudente suspender as compras e colocar em manutenção em carteira para entender o impacto. Entender o impacto não tem problema, mesmo que a empresa sofra um pouco no trimestre ou 2 trimestres, não tem problema nenhum. Continua recomendando a compra, que era a mesma coisa que tinha acontecido na M Dias Branco. Recomendação de manutenção em carteira, se suspendeu as compras. Quando veio o negócio, o pessoal entendeu, pô, agora eles estão superestimando ganhos de sinergia com a Piraquê. Eu comentei em relação a essa questão da parte de logística, que são bem diferentes, né? E tudo isso, tanto a empresa quanto o mercado estavam subestimando ou superestimando essa compra. O pessoal achou mais prudente se resguardar e vender. Claro, né, pessoal, que o analista não sabia que a ação ia cair, isso aí ninguém sabe. O intuito é sempre resguardar a nossa posição de longo prazo, mas como eu falei, é um ativo que o pessoal da análise acompanha no futuro, né? Não sei se no futuro próximo ou no futuro distante, é um ativo que provavelmente possa voltar para as carteiras também. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar aqui os nossos produtos para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da Capitalizo. Produto Top Renda Fixo, Top Fundos são recomendações de fundos de investimento e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixo, do Top Fundos e do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo,
mas que também traz com ele o Invista em Ações. Tem Day Trade, Swing Trade, Long Short, Position Trade e assim por diante. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também, para quem quiser baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar é só colocar o nome, o e-mail e o telefone de vocês. E para fazer parte da nossa lista do WhatsApp, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente. Vou deixar também e-mail, telefone e o nosso WhatsApp de contato direto aqui da parte de atendimento. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.